Bem, bom dia a todos e a todas. Não, não, eu acho que não, dispenso. E agradecer o convite para estar aqui presente, para falar um bocadinho sobre parentalidade consciente na perspectiva do pai. É sempre um bocadinho estranho para mim falar sobre o papel do pai, maioritariamente para mães. Portanto, não sei se há mais pais lá fora, eu acredito que sim, que estão a cumprir bem o seu papel. Se os quiserem convidar para assistir ainda à palestra de um pai para outros pais, sintam-se à vontade. Isto, quem não me conhece, o meu nome é David Amilso, tenho 35 anos, sou pai de dois meninos, o Lourenço que faz amanhã 8 anos, e foi com ele que começou esta jornada incrível de me ter tornado pai. Foi ele que também despoltou em mim esta curiosidade de querer saber um bocadinho mais sobre parentalidade e paternidade. Ahm, Nós lá em casa sabíamos mais ou menos que tipo de educação nós queríamos ter com os nossos filhos, ou com o nosso filho. Ainda estávamos longe de imaginar que desejávamos ter o segundo, mas sentíamos que não tínhamos as ferramentas todas para praticar esse tipo de parentalidade. Ou seja, queríamos quebrar aqui um bocadinho o ciclo, quebrar aqui um bocadinho do padrão de uma parentalidade mais tradicional. Toda aquela geração dos nossos pais e dos nossos avós muito autoritária, não que nós não tenhamos autoridade em casa, mas ter autoridade e ser autoritário são coisas completamente distintas. E é isso que a parentalidade consciente nos convida a refletir sobre isso. Portanto, eu não sou profissional da área da saúde, como vos disse, sou um pai meramente curioso que depois, um dia mais tarde, quis fazer várias formações nesta área da parentalidade consciente e da disciplina positiva. Portanto, sou facilitador de parentalidade consciente, sou educador parental certificado pela Academia da Disciplina Positiva Americana e palestrante também nestes momentos de partilha de pai para pais e mães. E acima de tudo, sou pai. E eu acho que é neste exercício da parentalidade e da paternidade que nós nos vamos descobrindo enquanto seres humanos. Como diz uma das minhas grandes inspirações, a Micaela Owen, a parentalidade e a paternidade e a maternidade serão, sem dúvida alguma, o maior curso de desenvolvimento pessoal que nós podemos ter na nossa vida. Porque é a partir daqui que nós nos vamos descobrir. É a partir daqui que nós vamos perceber porque é que determinado comportamento do nosso filho despertou em nós ou ativou em nós algum gatilho. E é quando nós nos permitimos a esta reflexão um bocadinho mais profunda sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós fomos enquanto crianças e aquilo que foram connosco na nossa infância, que conseguimos perceber porque é que naquele preciso momento, aquele comportamento do meu filho me está a fazer reagir daquela forma. Portanto, trouxe aqui um bocadinho esta parte da parentalidade consciente aliada ao papel do pai na parentalidade, a presença para a criação de um vínculo. Porque muitas vezes, e esta minha necessidade de querer saber um bocadinho mais sobre parentalidade e depois trazer para mim esta janela de oportunidade de falar enquanto pai, surgiu com o nascimento do Lourenço há 8 anos atrás, e nesse momento eu queria saber um bocadinho mais sobre parentalidade e como é que eu poderia ser melhor pai. Mas eu percebi há 8 anos atrás uma coisa incrível, é que eu, para perceber o que era ser pai, tinha toda essa informação em grupos de mães. Portanto, dificilmente eu lá conseguiria chegar. E então, achei que, por que não, trazer para o mundo digital esta presença de um pai que fala para outros pais, partilha aquilo que é o seu caminho e, quem sabe, poderá inspirar ou ajudar outros pais ao longo desse caminho. Portanto, ser-se pai não é uma escolha de um dia, é uma escolha para a vida toda. Portanto, e agora fazendo aqui um bocadinho o uso desta música da vida toda, foi a música que nós cantámos desde o início, até na gravidez do Lourenço, e era a música que até há uns tempos atrás, ele agora com 8 anos já acha que isto já é demais, mas era a música que nós lhe cantávamos todos os dias para ele adormecer. Mas parece utópico que nós em 2025 ainda tenhamos esta necessidade de falar sobre qual é que deve ser o papel do pai. Os pais que estão aqui presentes não se sintam intimidados, mas posso-vos convidar a trazer aqui um bocadinho esta reflexão. O que é que vocês acham, ou o que é para vocês o papel do pai? Vocês não são muitos, portanto não me façam ficar mal. Este senhor aqui, como é que se chama? Hugo. O que é para si o papel do pai? Educar, proteger, boa. Mais? Mais alguém? Não percebi. A segurança, ok, se é a segurança, se é certo, ok.
Na minha perspectiva, o papel de pai é exatamente o mesmo que o da mãe. Conseguimos lá chegar de formas diferentes. No pai, muitas vezes, é um bocadinho mais maluco que as mães na forma em como interage, aquelas brincadeiras de mandar ao ar. Tudo isso é estabelecer conexão, é criar vínculo. As mães muitas vezes não acham piada e até ralham com os pais, mas o papel do pai não é nada mais. E podíamos trazer aqui tantas outras coisas, do dar colo, cuidar, acolher, caminhar lado a lado, educar e amar. Agora, percebo também que para nós, enquanto homens, que crescemos numa sociedade muito patriarcal, muito machista, seja difícil para nós conseguirmos dar cola, acolher, cuidar, amar, caminhar lado a lado e educar, quando nunca, ou quase nunca, tivemos esta figura de referência paternal para connosco. Portanto, como é que eu posso dar cola ao meu filho, ou como é que eu posso conseguir dar cola ao meu filho, se calhar se o meu pai nunca o fez? Porque esta é a referência que eu vou ter. Aquilo que o meu pai foi comigo, à partida será aquilo que eu vou trazer para a minha relação com os meus filhos, a não ser que lá está, que eu queira quebrar aqui um ciclo e quebrar o padrão e queira fazer diferente. Não quer dizer com isto que nós estejamos aqui a culpar os nossos pais por tudo aquilo que eles fizeram. Eles fizeram, sem sombra de dúvida alguma, o melhor que eles sabiam e aquilo que eles podiam com os recursos que tinham à época. Nós hoje somos felizardos porque temos muito mais informação disponível, temos muito mais estudos em que nos podemos apoiar e basta é queremos fazer diferente para conseguirmos lá chegar. Se é fácil, não. Se dá trabalho, muito. Se vamos conseguir ser pais conscientes todos os dias, não. Porque nem nós, enquanto adultos, conseguimos estar plenamente tranquilos, conscientes em todos os dias da nossa vida. Portanto, o objetivo ou a intenção e o desafio, enquanto pais, é podermos ir fazendo este caminho diariamente para que consigamos então chegar a esta parte. Ser pai não é ajudar, é fazer parte. Há muito aquele mito do. Certamente que vocês já ouviram aquela expressão dita por uma mãe amiga de outra mãe em que tem naquela casa o pai ajuda muito, participa muito, vai com os filhos à escola, leva os filhos ao médico, tantas outras coisas que nós normalmente só associamos ao papel da mãe, erradamente. E aquela expressão que tens tanta sorte, o teu marido ajuda-te imenso, é uma expressão completamente errada. Ele não ajuda, só faz aquilo que lhe compete, que é ser um pai presente, participativo e ativo na vida dos seus filhos. Portanto, eu trago aqui também esta parte do aquilo que foram connosco não tem que ser exatamente aquilo que nós vamos ser com os nossos, como dizia há pouco. Ainda por ocasião do Dia da Família, que se celebrou no dia 15, eu partilhei nas minhas redes uma frase que dizia algo do género que a família que tu estás a fazer crescer não tem que ser exatamente igual àquela onde tu cresceste. Portanto, cabe a cada um de nós perceber qual é o caminho que nós queremos trilhar com a nossa família, quais é que são as intenções que nós temos para a nossa parentalidade e qual é o que é que nós queremos ser enquanto pais para os nossos filhos. Portanto, a paternidade é um ato de amor, tal e qual como a maternidade. E que educa em silêncio. Muitas vezes nós não precisamos de andar a fazer grandes números de circo, entre aspas, para conseguirmos ser uns pais vistos, presentes e autênticos. Muitas vezes o pequeno gesto, aquela presença mais silenciosa que diz aos nossos filhos: eu estou aqui, conta comigo. E o papel do pai importa. Importa porque isto são pequenos trechos de estudos científicos que nos dizem que a presença do pai melhora o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, fortalece o vínculo familiar e autoestima da criança e contribui também para o equilíbrio da carga mental e emocional da mãe. Ainda há pouco ouvimos falar aqui do parto e de tudo aquilo que está associado ao parto, e o pós-parto é sempre aquela fase muito, muito desafiante para as famílias, com um grande relevo para as mães, porque são elas que passam todo esse processo de transformação corporal e hormonal e também ele emocional, e quanto mais nós, enquanto pais, formos presentes, mais vamos ajudar para que esta carga mental seja dividida de forma equilibrada. Os desafios do pai, já fui falando aqui um bocadinho sobre eles. A falta de referências paternas. Se eu não tive um pai presente, um pai que me acolheu quando eu precisava, um pai que não validava as minhas emoções,
um pai que não estava, que não participava comigo nas minhas brincadeiras preferidas, portanto, para mim vai ser difícil começar este caminho de uma parentalidade mais ativa, mais participativa e mais consciente. A tal sociedade machista, a pouca valorização do papel do homem como cuidador. E eu dou-vos aqui um caso muito prático. Eu fui militar até há uns anos atrás e o padrinho do meu filho, que fez este caminho também enquanto militar comigo, ele no dia em que, quando foram pais, ele assumiu, por uma questão familiar, era mais prático ser ele a usar a licença de maior período. E ele, quando comunicou à sua chefia que seria ele, o pai, a ficar com o filho durante os 6 meses e a mãe só iria usar a licença de um mês, o chefe dele disse-me como é que é possível, com uma mãe civil e um pai militar, ser o homem a ficar em casa a cuidar do filho. Portanto, e isto não foi há muitos anos atrás, foi em 2019. Portanto, isto revela muito ainda a sociedade machista em que nós vivemos. Por muito queiram dizer que não, e amanhã é dia de eleições e há muita gente a apregoar que não, mas sim, vivemos nisto. E depois o como fazer, como cuidar de uma criança. Lá está, nós enquanto homens, nesta sociedade onde crescemos, nunca tivemos este papel ou nunca nos ensinaram a cuidar. Também lá está, nunca fomos cuidados da mesma forma pelo pai como pela mãe. Portanto, muitas vezes colocamos em causa, será que sou capaz? Eu queria muito ser pai e quando soube que ia ser foi o dia mais feliz da minha vida, a par do nascimento. Mas surgiu em mim muitas dúvidas. Será que eu sou capaz? Estou verdadeiramente preparado para isto? Como é que eu vou fazer? A melhor forma de saber como é que eu vou fazer é ir fazendo. É um desafio diário constante e com dois, esse desafio aumenta ainda mais. Portanto, eu gosto sempre de dizer que quando a sociedade deixar de tratar o papel do pai e o ser pai como exceção, a magia vai acontecer, porque vamos sentir que estamos capazes e que somos tratados da igual forma pela sociedade como as mães. E aí vai-nos dar ser muito mais natural em nós podermos exercer aquele nosso papel enquanto pai, tal como as mães. E aqui, chegado, o educar com a presença, a empatia e o respeito, o caminho que eu escolhi, praticar uma parentalidade consciente. Estes são os meus 2 filhos, a minha mulher, o Henrique é o mais novo, tem 1 ano e meio, e não vou esconder que o nascimento dele foi muito desejado, foi bem planeado, foi pensado a 2, com conversas muito sérias para perceber se realmente faria sentido, se estávamos preparados para ser pais de mais um, queríamos muito, mas ao mesmo tempo o nascimento dele vai trazer desafios que nós sabíamos já à partida os iríamos ter, mas só quando eles acontecem que nós os vivemos e vamos tentando dar resposta de uma forma consciente e ponderada a esses mesmos desafios. Se conseguimos ser corresponder a esta parentalidade consciente todos os dias com os nossos filhos, não. Há dias em que, fruto do cansaço ao final do dia, um dia menos positivo no trabalho, em que o nosso primeiro gatilho é dizer ou começar a gritar algo que nós tentamos que não aconteça em casa, o não respeitar o espaço e o ser individual da criança. Portanto, tudo isto vai-nos moldando. Mas eu acho que uma grande vantagem da parentalidade consciente e aquilo que ela nos ensina é que o caminho que nós escolhemos, nós sabemos qual é. E sabemos exatamente para onde é que queremos ir. Mas dá-nos esta oportunidade de, ok, de agora não fizeste de acordo com as tuas intenções, mas sabes que aquele é o caminho que tu queres lá chegar. Volta atrás e retoma. Se isto dói, dói ralhar com os nossos filhos, dói gritar com eles mais daquilo que nós desejávamos. Dói. Mas é no meio dessa dor que nós voltamos atrás e nos lembramos. Há uns anos atrás, num aniversário meu ou no Natal, eles também são muito próximos, a minha mulher ofereceu-me 2 quadros e para mim, à partida, 2 molduras, eu ver o formato de uma moldura a desembrulhar, para mim não seria muito interessante. Quando eu vi o que é que aquelas 2 molduras tinham escritas por trás, foi das prendas mais especiais que eu poderia ter recebido. Ainda hoje, essas 2 molduras fazem parte da nossa decoração da nossa sala. Uma delas diz intenção, ou as intenções, e cada vez que nos afastamos do caminho que nós desejamos enquanto pais, olhamos para aquele quadro e nos lembramos quais são as intenções que nós queremos ter enquanto pais. A outra tem escrito os 5 valores da parentalidade consciente. Portanto, sempre que tivermos dúvidas do caminho que nós estamos a seguir enquanto pais, é lá que voltamos
para nos acalmar, para acolher o nosso sofrimento, porque nós, enquanto pais, também sofremos, e nos permite retomar o tal caminho. Portanto, o que é que as crianças precisam? Precisam de muita coisa. Essencialmente, serem ouvidas, vistas, compreendidas. Precisam de ter uma presença de qualidade. Muitas vezes achamos que o perfeito, e não há parentalidades perfeitas, é termos muito tempo com os nossos filhos. Claro que quanto mais tempo nós conseguimos estar com os nossos filhos, melhor. Mas acima de tudo, eu prefiro estar 10 minutos com o meu filho assim que ele chega da escola a casa e ter ali 10 minutos de qualidade, onde ele sabe que naqueles 10 minutos eu sou um pai presente, o desligado de tudo o resto, e é ali que eu me estou a focar, do que estar uma hora com ele a jogar à bola e constantemente eu estar a pegar no telemóvel. E isto foi uma das coisas que me aconteceu há algum tempo atrás, em que o telemóvel, por via do trabalho, eram os e-mails que iam caindo, as chamadas que iam caindo, e o que é que eu estava a ser naquele momento? Um pai muito pouco presente, apesar de estar ali ao lado dele. E isto, quando a minha mulher me depois ativava estes mecanismos de ver lá se estás a ser o pai que tu apregoas que queres ser. Porque isto para mim ainda tem um duplo peso, que é, eu sei aquilo que eu quero ser em casa e sei aquilo que transmito cá para fora. E estou consciente do caminho de partilha a mais pública, mas sentir que não estás a ser o pai que tu queres ser, quase que te tira o tapete, e muitas vezes te faz duvidar se será que eu fiz bem. Isto era tão mais fácil se eu andasse aqui à chapada, mas não, o caminho é este, e é lá que nós vamos continuar. Precisam também de amor incondicional e limites respeitadores. As crianças também precisam de limites, e nós também, enquanto adultos, também precisamos de comunicar. Só que nós, enquanto adultos, muitas vezes queremos é impor os nossos limites. E a imposição é sempre muito mal recebida pelas crianças. Portanto, o convite da parentalidade consciente é comunicar. A comunicação faz toda a diferença em qualquer tipo de relações. Então, com crianças, faz a magia. Porque a criança tem muito pouca capacidade de compreensão nos primeiros anos de vida para perceber o que é que nós lhes estamos a comunicar. Agora, se nós comunicarmos de uma forma consciente, de igual valor, com empatia, com respeito, certamente que a mensagem vai ser recebida de uma forma muito mais acolhedora. Portanto, eu pus aqui este vídeo porque, apesar de tudo isto, a vida não deixa de ser esta montanha russa, principalmente com 2 filhos. Eu não sei se há aqui pais só de primeira viagem, não quero desencorajar ninguém a não ir ao segundo. Fazem muito bem, e ao terceiro também, se forem malucos para isso. Agora, é um desafio muito, muito grande. Portanto, gosto também sempre de trazer esta parte, porque muitas vezes nós culpamos as crianças pelos nossos comportamentos. Eu reagi assim porque foi ela que me fez reagir assim. Não. Criança difícil, ela não existe. O que existem são crianças com necessidades não compreendidas e não atendidas. Muitas vezes, as tais birras que as crianças têm, as crianças não têm birra, ou não fazem birras, têm birras. São formas que a criança tem, no seu desenvolvimento cognitivo, de comunicar que há alguma necessidade que não está a ser atendida, que não está a ser vista. Só para nós, enquanto adultos, temos muita dificuldade em querer conhecer a criança que nós temos à nossa frente, em querer compreendê-la. E se nós não tivermos, ou se não nos colocarmos no lugar da criança, e se não conseguimos nos colocar no lugar de vulnerabilidade, para que, ok, então ela está a reagir assim, deixa-me de falar com ela. Muitas vezes vemos aquelas imagens dos pais se colocarem ao nível da criança, está tudo certo. Porque aí estamos a dizer à criança que eu estou ao teu nível, temos os dois igual valor. Conta-me o que é que está a acontecer. Às vezes as crianças até podem nem querer falar e está tudo certo. O Lourenço, o meu filho mais velho, está a passar aqui quase numa pré-adolescência e muitas vezes ele tem-se irritado muito mais do que tinha acontecido até há 1 ano e meio atrás. Ele agora aprendeu que tem que partilhar a atenção dos pais com o irmão mais novo, mas isso deixa-o muito desconfortável. Demorou algum tempo a chegar a este ponto, mas muitas vezes ele irrita-se e não quer falar do assunto. Não quer. Tem atitudes um bocadinho mais agressivas do tentar afastar-nos, ok? Mas isso é natural. Nós temos é que perceber o que é que está a acontecer. Eu tenho que me interessar em querer conhecer a criança que tenho à frente. Então, ok, o que nós tentamos dizer muitas vezes quando conseguimos, porque nem sempre conseguimos ter este discernimento de comunicar desta forma, mas sempre que conseguimos, aquilo que muitas vezes dizemos é: ok, estou a ver que estás muito irritado agora, há alguma coisa que te está a chatear, queres falar sobre isso agora? E se o comportamento dele manifestar que não quer, ok, então quando tu estiveres mais calmo, nós falamos sobre isto.
pode ser, precisas de ir respirar 5 minutos até ao teu quarto e depois, quando estivermos todos mais calmos, falamos. Isto pode ser uma boa prática para tentarmos todos nos acalmar, para que conseguimos falar sobre exatamente aquilo que está a acontecer. Educar para a empatia como ferramenta para a educação. E é isto que nós, enquanto adultos, devemos praticar com as crianças, mas também entre adultos. Porque muitas vezes é fácil entrar no julgamento, mas aquilo que nós, enquanto educadores, agentes principais de educação, sejamos nós pais, professores, educadores ou outros, o não julgar, praticar uma escuta ativa. Isto é importantíssimo, porque muitas vezes perdemos muita informação que os nossos filhos nos querem transmitir porque estamos mais preocupados em ouvir para responder do que ouvir para compreender. Quantas vezes, e eu já dei por mim a fazer isto tantas vezes, de o meu filho estar-me a contar alguma coisa, eu já lhe estou a carregar com perguntas em cima. Eu não estou preocupado naquele momento, erradamente, em querer saber aquilo que ele tem para me contar. Eu já estou preocupado em fazer mais perguntas. Mas não, é preciso parar, é preciso escutar e não ouvir, escutar ativamente aquilo que os nossos filhos nos querem comunicar, seja verbal ou não verbal. A validação das emoções. Esta é daquelas coisas que ainda hoje se pratica tanto dos adultos para com as crianças que às vezes me faz um bocadinho de comichão. Imaginemos que o nosso filho ou a nossa filha vão andar de bicicleta e caem no chão e magoam-se. E começam a chorar. Mas lá vem o avô, a avó ou a tia, que é mais velho, e dizer: levanta-te que isso já passou. Não passou. Como é que nós conseguimos medir que a dor da criança já passou? Se fôssemos nós a cair de bicicleta, se alguém nos dissesse levanta-te que isso já passou, ou, mais aqui até virados para os homens, não chores, parece um maricas, como é que nós reagiríamos a isto? Portanto, é importante. Eu sei que este caminho é difícil, porque nós não tivemos este caminho para connosco. Portanto, o validar as emoções. Quantos de nós tiveram espaço da sua infância para falar daquilo que sentiam? Quantos é que sentiram que as suas emoções eram importantes para os seus adultos de referência? Provavelmente quase ninguém. E educar pelo exemplo. Ainda há pouco via um vídeo de um casal que tinha parado numa área de serviço para ir beber café. E a criança que estava no banco de trás, apercebendo-se disso, disse aos pais: então, quando forem beber café, eu quero uma bolacha. E eles disseram: não, temos bolachas em casa. E ela disse-lhe, assim muito espontaneamente: mas nós temos café, também temos café em casa. Portanto, aqui o igual valor. E eu lembro-me também de há uns tempos atrás, estávamos de saída de casa e eu tinha-me esquecido dos meus óculos de sol e eu ia a conduzir, para mim era super importante. E 2 minutos depois de sair de casa, o meu filho diz-me assim: pai, eu não tenho os meus óculos de sol. E eu, não faz mal, também agora já não vou voltar para trás. E a minha mulher faz-me sinal e diz-me: se fossem os teus. E aí caiu-me tudo e eu voltei para trás. E isto é educar pelo exemplo, é mostrar ao meu filho que os sentimentos e as necessidades deles também importam. Portanto, se a mim me faziam falta, porque é que a ele não iriam fazer? Portanto, a forma, isto é uma frase que eu gosto imenso, a forma como nós educamos os nossos filhos torna-se a sua voz interior. Portanto, o convite que eu vos deixo também, ainda agora, é perguntarem o que é que vocês desejam que a voz interior dos vossos filhos digam daqui a uns anos. Quando forem eles os adultos e falarem sobre a sua infância e as suas recordações. Vínculos seguros, crianças confiantes. O vínculo que nós, isto é uma frase adaptada à minha forma, temos uma frase muito conhecida que eu hoje quis trazer aqui para o vínculo. O vínculo que estabelecemos com os nossos filhos é o chão que eles vão caminhar amanhã. É importante que não nos esqueçamos disto. É importante que aquilo que nós, todos os vínculos, toda a conexão e toda a relação que nós estabelecemos com os nossos filhos hoje, é tudo aquilo que eles vão trazer como base de exemplo para a sua vida adulta. Portanto, a pergunta que faço é: que adultos é que nós queremos deixar preparados para o mundo de amanhã? Estes são os desafios de uma parentalidade consciente. Poderíamos falar aqui de todos eles, mas eu gostava de deixar só aqui uma ressalva sobre uma parentalidade consciente versus permissiva. A linha que separa estas duas formas de parentalidade é muito ténue. É fácil nós cairmos para o lado de lá, da permissiva. Porque numa parentalidade consciente, como eu vos falei, colocando aqui isto numa imagem de um círculo, o adulto e a criança estão os dois no centro da relação.
O problema é que quando nós entramos nesta coisa de querer sermos tão conscientes e queremos ajudar tanto a criança que muitas vezes nos deixamos passar para o lado da permissividade. E aí a permissividade passa a criança a ficar isolada no centro da relação e o adulto de fora. Portanto, quase que passa a ser a criança quem manda na relação. Portanto, ser pai é um caminho de coragem, é escolher estar mesmo quando está difícil. E estando difícil, continuemos na mesma. Vai doer, pode ser desafiante, mas vale muito a pena. E nós não conseguimos medir hoje o efeito prático da educação que estamos a praticar com os nossos filhos. Mas daqui a uns anos eu tenho a certeza que eles vão dizer que os pais fizeram o melhor que podiam e sabiam, mas muito diferente daquilo que eles podiam ter tido se os pais tivessem continuado o caminho dos avós e dos bisavós. Só para terminar, aqui estas 3 perguntas que vos vou deixar, depois façam essa reflexão interior e se vos fizer sentido, partilhem comigo, através da minha página, Pai na Parentalidade, o que quero mudar na relação com o meu filho, que pai ou mãe eu quero ser e que legado é que eu quero deixar aos meus filhos. E gostava que vocês pensassem também numa. Pode ser só uma. Já é difícil pensar numa, portanto, vamos por passos na vossa intenção para a vossa parentalidade. Esta é a que eu tenho escolhido ultimamente porque acho que ainda não cheguei lá. Aceitar que nem sempre consigo ser o pai que eu desejo ser. Isto é uma dor grande que eu venho carregando há algum tempo porque os desafios aumentaram, duplicaram e eu nem sempre consigo ser o pai que era até há 1 ano e meio atrás, com muito menos paciência, com muito menos tempo, com muito menos capacidade de acolher os meus filhos quando eles mais precisam de nós. Por isso, esta é a minha intenção e é lá que eu quero chegar de uma forma mais consciente e mais tranquila. Portanto, obrigado por terem estado aqui e obrigado aos pais que se juntaram ao longo desta palestra, porque esta, acima de tudo, já era para os pais. Obrigado.